Agora você vai entender toda a estrutura e organização do seu framework, para que serve cada arquivo e para que serve cada diretório aqui e como que você deve trabalhar e quais você vai trabalhar aqui. Então vamos lá. Vou começar aqui de baixo para cima para você entender melhor. Esse arquivo readme.md é um arquivo do GitHub, você pode até deletar ele, é só um arquivo que descreve o framework, pode até deletar ele por hora. Ele não vai influenciar em nada nas configurações do seu projeto, no funcionamento, etc. Temos aqui o nosso PHP Unit XML, para quando você for trabalhar com testes no seu projeto. Então é através dele que você vai fazer algumas configurações. Temos esses dois arquivos aqui que também você por hora não vai trabalhar neles, que é o goopfile.js e esse package.json. Por hora esses arquivos também vão ficar aqui, você não vai trabalhar neles, pelo menos nesse curso aqui básico não. E temos aqui os tradicionais arquivos de Composer, que é o composer.json e o composer.log. A gente sabe que o composer.json é nele que a gente define quais são as dependências do nosso projeto, quais são os requisitos mínimos. E o composer.log, onde fica definitivamente, que fica gravado, quais as versões realmente estão instaladas no nosso projeto. Ou seja, qual a versão do pacote X, qual a versão do pacote Y, e assim por diante. Então, se a gente abrir o arquivo composer.json, em alguns momentos a gente vai trabalhar com ele quando for utilizar um pacote adicional. Aqui tem algumas configurações do nosso projeto, como por exemplo o nome do projeto, a descrição, keywords, a licença do projeto, o tipo. Aqui tem algumas dependências que é importante. Tá aqui as dependências do nosso projeto, ou seja, a versão mínima do PHP já está acertada aqui no nosso próprio composer.json, que é 5.6.4. Está aqui o nosso Laravel, na versão 5.3, pegando todos os releases aqui, ó, que é a dependência do projeto em si. Aqui estão os pacotes instalados aqui só no ambiente de desenvolvimento, que a gente pode utilizar aqui durante o processo de desenvolvimento, como por exemplo o PHP Unit. Aqui está a parte de autoload do nosso projeto, ou seja, tem a parte class map aqui, onde ele está pegando todos os arquivos que estão no diretório database. Depois você vai entender que é a parte de configuração de banco de dados. Então ele está fazendo um autoload desses arquivos lá também. E esse aqui é o mais importante de todos. O nosso projeto que é bem importante ficar frisado, que o Laravel trabalha com a PSR4, que é, sem sombra de dúvidas, hoje uma das principais PSRs que o PHP tem. Ela é a PSR para autoload de arquivos, no caso, autoload de classe. E ele está fazendo o autoload do diretório app, que é exatamente esse diretório aqui, ó, e está nomeando ele para app com A maiúsculo. Então você, quando for declarar um namespace de alguma classe lá dentro, você pode dar tanto app minúsculo ou app com A maiúsculo, tanto faz. Aqui está um autoload no ambiente de desenvolvimento, onde ele está fazendo o autoload de algumas classes aqui, ó. Estão dentro do diretório testes, que é esse diretório aqui, test case. É isso aí. E aqui, ó, tem alguns scripts que ele roda assim que o nosso projeto foi criado lá. Ele rodou alguns comandos, simplesmente criando aqui um arquivo, copiando, fazendo a cópia desse arquivo.env para o arquivo env.example. Ele rodou o comando php artisan-keygenerate, você vai entender esse comando aqui, o que ele faz depois, ele é importante também. Aqui está um comando, um método que ele executou lá também. Depois ele rodou um comando php artisan optimize para otimizar a nossa aplicação. Depois ele fez de novo. Basicamente é isso que esse arquivo aqui está fazendo. Que depois da instalação do Laravel ele roda esses scripts aqui. Inclusive eu já até falei aqui sobre o Artisan, depois eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. Ele é um grande aliado a gente aqui no desenvolvimento. Ele é muito útil mesmo. É isso aí. Então composer.json, acredito que você já saiba trabalhar com Composer. Caso você não saiba, lá na Especializa TI tem um curso gratuito de Composer, onde eu te mostro como trabalhar com Composer. É interessante que você procure isso antes de vir aqui para o Laravel. Porque o Composer hoje em dia é um pré-requisito para você trabalhar com qualquer projeto em alto nível em PHP. Então posso fechar esse arquivo composer.json. Esse arquivo Artisan aqui, ó, esse cara aqui vai ajudar a gente muito. Ele é basicamente para a linha de comando. Ele me provê diversos comandos aqui muito úteis que vai me ajudar em muito na manipulação do meu projeto. Como, por exemplo, quando eu for criar uma nova classe de controller, por exemplo, eu não preciso ir lá e criar um novo arquivo manualmente. Basta eu simplesmente rodar um comando falando qual é o nome do meu controller, qual é o namespace que eu quero que ele fique, e simples, pronto, e acabou. Ele cria para mim, tudo sem dor de cabeça. Quando a gente for trabalhar com banco de dados aqui, eu não preciso ir lá e ficar criando os arquivos de banco de dados. Eu simplesmente mando ele criar aqui para mim, e ele vai fazer isso para mim de uma maneira muito simples. Ele é o grande aliado nosso. Acredito que o Artisan aqui seja o grande aliado para quem trabalha com Laravel, principalmente olhando para o ponto de vista da produtividade. O Artisan, quando você entender os comandos que ele tem aqui, os diversos recursos que ele te provê, você vai ficar simplesmente, literalmente fascinado com tudo que ele te dá de recursos. Tanto é que se você vier aqui no seu terminal, rodar o comando php artisan,
ele está rodando exatamente esse arquivo aqui, ó, tanto é que eu só comecei a editar art e ele já pressionei tab, ele completou para mim. Se você simplesmente rodar PHP Artisan, ele vai te dar a lista de todos os comandos possíveis que existem para o Artisan aqui. Olha só, você tem diversos comandos aqui, ó, que você pode trabalhar, por exemplo, para a criação de arquivos, de classes. Tem diversos recursos que ele te dá aqui e a gente vai vendo aos poucos aí, um por um. Ok? Então o Artisan ele vai ser o nosso grande aliado nesse processo de desenvolvimento. Esses arquivos aqui .git, depois pode deletar eles, ou então você deixa quando for trabalhar com Git aqui. Ele é simplesmente para trabalhar com versionamento nesse projeto. Ok. Outro arquivo também muito importante nesse nosso projeto aqui, esse arquivo .env. É nele que vai ficar assim, o grande segredo da nossa aplicação. É nele que vai ficar a parte de segurança da nossa aplicação. Ou seja, todos os dados de conexão com o banco de dados vão ficar aqui dentro, todos os dados de conexão com e-mail vão ficar aqui dentro, todos os dados de configuração da nossa aplicação vão ficar aqui dentro. Então nesse arquivo aqui tem diversas configurações do nosso projeto em si. E a gente vai trabalhar em cima desse cara aqui, para definir essas configurações. A primeira configuração que está aqui, a gente já pode até deixar aqui do jeito que está o app env, ou seja, o tipo de ambiente que a gente está trabalhando. A gente tem basicamente aqui o local e o production. Então por default, como eu estou trabalhando na minha máquina local, eu vou deixar aqui como local, porque com isso ele vai mostrar alguns erros, etc. Lembra daquele comando que eu falei, PHP Artisan kGenerate, .generate, que o Artisan cria para a gente? Então, ele cria uma hash de segurança na nossa aplicação. Essa hash é única, tanto é que na minha aplicação que tem uma hash, na sua vai ter outra, de outra pessoa vai ter outra, e cada vez que você roda esse comando, ele vai criar uma hash diferente. E em cima dessa hash aqui, que ele faz toda a parte de segurança do seu projeto, na parte de criptografia, descriptografia, onde ele cria a parte de autenticação do projeto para basear nesse token aqui. Enfim, então isso aqui é algo muito importante. Suponha que porventura algum motivo você foi lá e perdeu esse comando aqui, ou alguém conseguiu pegar ele. Então é importante que você venha aqui no seu terminal e rode o comando PHP Artisan k .generate. Olha só que ele gerou uma nova chave para mim. E ele gerou uma nova chave aqui para mim. Maravilha. Esse app debug aqui, ó, eu estou deixando ele true. Por que esse true aqui é? Ele vai simplesmente mostrar para mim todos os erros que aconteceram na minha aplicação. Quando você estiver numa produção, se for subir essa aplicação para um projeto em nuvem, ou seja, para a máquina de um cliente, para o hospedeiro de um cliente, para o serviço cloud, é importante que você coloque false para não mostrar mais os erros durante o processo da sua aplicação, do seu app. Aqui é um tipo de log que ele vai guardar, pode deixar padrão assim mesmo. A URL do nosso projeto, depois a gente vai criar um virtual host, já vou adiantar ele aqui, ó. Vai ser dev.laravel 53, assim o básico. Depois a gente cria esse virtual host. Aqui tem as configurações de banco de dados, por hora para deixar assim. Aqui outras configurações também. Configurações de radius, configuração de e-mail. E tem aqui umas configurações de pusher também, que pode deixar tudo assim por enquanto. Vou fechar esse arquivo aqui e você vai entender onde que está puxando os dados para pegar nesse arquivo aqui. Posso fechar esse arquivo. Se você abrir aqui o diretório config, é onde fica as configurações da sua aplicação. Ou seja, é nesse diretório aqui, esses arquivos aqui, que estão puxando os dados do nosso arquivo .env. Como, por exemplo, vou abrir aqui o diretório app, o arquivo app. Ele tem as configurações da nossa aplicação. Então tem aqui um array, é um arquivo que simplesmente retorna um array com as configurações dela. Então o nome da nossa aplicação, inclusive, eu posso colocar o nome da minha aplicação aqui, mudando ele agora, chamando, por exemplo, Curso Básico Laravel 5.3. Olha aqui, ó, env. Ele tem um array aqui na posição env, chamado env, que está recebendo um camarada chamado env, pegando o app env e por default production. Vou explicar o que isso aqui está fazendo. Esse env aqui é uma configuração do Laravel, que ele está falando quando tem essa função aqui, quando você vê essa função env, significa que ele está vindo nesse arquivo env aqui, ó, esse arquivo env, procurando o valor, nesse caso aqui, app-env, que é exatamente esse valor aqui, e está pegando o valor dele. Qual que é o valor dessa variável app-env? É local. Então ele está pegando aqui, ó, e jogando o valor de local nessa, ou seja, então em resumo isso aqui atribui o valor de local nessa variável env, nessa posição env do nosso array de configuração do arquivo app.php. Se por acaso aqui eu deixar vazio, por exemplo, deixar app recebendo vazio, o que ele vai fazer? Se essa variável que estiver vazio lá no nosso arquivo.env, ele vai sumir o valor production. E é assim que funciona. Então, se ele tiver algum valor lá, como por exemplo aqui tem, é o valor local,
ele vai assumir que o valor é local. Caso não tiver, ele vai assumir o valor production. Então, product é o tipo de ambiente que eu vou estar trabalhando. Olha só que tem toda a documentação aqui para você. Então, qual é o nosso ambiente de desenvolvimento hoje? Está deixado aqui, ó, local. É exatamente isso. A gente está rodando a nossa aplicação localmente, na nossa máquina. Aqui o debug. Olha só o mesmo caso. Então, o debug está pegando o nosso env. Então, está vindo aqui, ó, procurando a variável app debug, e pegando o valor dela. Por default, caso a pessoa não tenha o valor lá, ele já distribui o valor falso, ou seja, ela assume o valor falso. Mas lá no nosso arquivo appdebug está com o valor true, ou seja, sinal que vai mostrar os erros da nossa aplicação. Obviamente, eu podia vir aqui, ó, e passar assim. Não vai dar nenhum erro, não vai dar nenhum problema. Porém, é mais recomendado que você deixe seus arquivos de configuração aqui no ponto .env, fica mais fácil depois, quando você for produzir, ou seja, quando você for migrar para um projeto web. Quando você for migrar para o servidor final, fica tudo mais fácil centralizado aqui nesse arquivo .env e fica muito mais simples depois para você. Aqui é o URL do nosso projeto, o mesmo caso, ó, app.url, já está pegando aqui o URL do nosso projeto. Aqui esse time zone aqui não está pegando de lá, mas a gente já pode definir aqui mesmo. Então já vou colocar América, São Paulo. Você tem que fazer isso aqui. É isso aí. Esse locale aqui é para internacionalização da sua aplicação, ou seja, tradução. Por hora a gente não vai trabalhar com isso aqui, mas depois a gente pode ver que é para a parte, quando lá tem a parte de validação do seu projeto, você ter erros com português, para ficar mais legível para o usuário essa interpretação. Mas isso aqui por enquanto não vai influenciar em nada. Isso aqui é a internacionalização da nossa aplicação, ou seja, o local onde está rodando esse projeto. E aqui o tipo de retorno que a gente vai dar para o usuário final. Aqui está o nosso key. Olha só que está pegando a nossa variável appkey, que está dentro do arquivo env, appkey. Está assumindo exatamente esse valor aqui. Esse aqui pode deixar de jeito mesmo. Que é a parte de log, o tipo de log. Não preocupa com isso por enquanto. Tem a parte de providers aqui do nosso projeto, parte de aliases. Também nada que você tem que se preocupar por enquanto, que você vai entendendo conforme nosso curso for percorrendo. Não preocupa por enquanto. Certo? Então todos os arquivos de configuração da nossa aplicação estão aqui. Então na parte de configuração da aplicação em si, configuração de banco de dados, de file system. E conforme a gente for trabalhando, você vai entendendo configuração por configuração. Essas configurações aqui é bem simples, você vai mexer nelas poucas vezes. Então a gente viu que no diretório config, onde fica as configurações do nosso projeto. Aqui dentro de Vendor, onde fica todos os pacotes de terceiros, ou seja, todas as dependências de pacotes de terceiros, ficam dentro do diretório Vendor. Então lá no nosso Compose nós definimos algumas dependências, então todas essas dependências ficam aqui dentro de Vendor. Então dentro de Vendor é um diretório que você jamais deve mexer nele. Tudo que tiver lá, você tem que deixar do jeito que está, sem mexer nisso. Basicamente é isso. Dentro de testes, onde você vai fazer os testes da sua aplicação, vai criar suas classes, vai fazer os testes, automatizar alguns testes, então é aqui dentro que fica isso. Esse diretório storage, como eu já adiantei lá na primeira aula de instalação, onde ficam alguns arquivos que ficam armazenados aqui durante o processamento da nossa aplicação. Eu posso também armazenar meus próprios arquivos dentro de app public aqui, ó. Mas é aqui dentro que ficam alguns arquivos que são usados durante o processamento do nosso projeto, do nosso app. Dentro de routes aqui, a gente vai trabalhar muito nesse projeto aqui para criar as rotas do nosso sistema. Por enquanto não preocupa com o que é rota, a gente tem uma aula específica e muito bem detalhada sobre rotas. Aqui Resource a gente vai trabalhar muito nessa parte também, porque aqui vai ter as views do nosso projeto, vai ter também todos os arquivos pré-processados, compilados de JS, CSS, etc. Os arquivos de internacionalização, lembra que eu falei lá daquele EN, que é a localização da nossa aplicação, de retorno de mensagem, etc. Então aqui a gente por enquanto tem só esse EN aqui, que é o tipo de linguagem que a gente está trabalhando nela, que é inglês. Depois a gente tem aqui um PTBR, que é para português. Por hora não preocupa também, a gente vai entender isso aos poucos. E dentro de views, onde vai ficar a parte de view do nosso MVC do framework. Então vai ficar aqui dentro de views, dentro de resource, views. A gente trabalha bastante nesse projeto aqui, nesse diretório. Dentro de public, aqui é uma grande sacada de grandes projetos em PHP, grandes projetos web, onde o processamento inicial do seu projeto começa a partir do diretório public. Então, em vez de você ter esse arquivo index aqui na raiz do projeto, você joga ele no diretório public, e com isso você joga essa requisição para lá, para esse arquivo aqui dentro de public, e jamais a pessoa vai conseguir ter acesso aos arquivos aqui diretamente, ou seja,
Se esse arquivo index estivesse aqui no mesmo nível, a pessoa conseguiria ter acesso ao arquivo env, ou seja, comprometeria toda a segurança do nosso projeto. Porém, como ele está dentro de um nível abaixo, via web jamais a pessoa consegue subir um nível e pegar qualquer outro arquivo aqui, seja o nosso arquivo .env, nosso arquivo .ison ou qualquer outro arquivo. Então é aqui nesse diretório public vai ficar todo o nosso arquivo de CSS, nosso arquivo de JS, arquivos de imagens, os arquivos realmente públicos para o usuário. Aqui dentro de database é onde vai ficar todas as nossas configurações de banco de dados. Quando eu digo configuração de banco de dados, não quer dizer dash conexão, nada do tipo. Dash conexão fica dentro do nosso arquivo .env. Aqui vai ficar a estrutura das nossas tabelas, especificamente dentro de migrations. Então todas as nossas tabelas aqui do Laravel tem um recurso muito bacana para a criação delas, que você não vai ter que ficar lá toda vez digitando create, table, nome da tabela, colocando o nome das colunas, etc. Você simplesmente cria uma migration, cria a estrutura da sua tabela, depois roda o comando lá, e ele cria essas tabelas para você de forma muito simples. E aqui nesse diretório vai ficar essa estrutura das nossas tabelas. Dentro de seeders é onde que você pode inserir, por exemplo, algum dado numa tabela específica do seu sistema, através de comandos. Dentro de factors, você pode depois automatizar a criação de diversas inserções de dados nas suas tabelas. Como você quer trabalhar com testes, você quer trazer 1 milhão de registros numa tabela. Você pode vir aqui, automatizar essa criação de 1 milhão de registros, e depois você faz os testes, aí, também teste de performance, etc. Dentro de config a gente já entendeu. Esse bootstrap que você não vai trabalhar nele, você não vai precisar mexer nele, raramente você vai trabalhar nele, só se você tiver conhecimentos muito avançados sobre o projeto, mas resumidamente o que ele faz é dar o start na sua aplicação. É a partir daqui que começa. Então é aqui, tanto é que aqui que está o nosso arquivo de autoload, que faz o autoload da nossa aplicação, é a partir dele que faz o start dela. Ou seja, todos os arquivos, classes que precisa para o nosso projeto começar a funcionar, ficam aqui dentro do diretório Bootstrap. Aqui dentro do diretório App, onde que a gente vai fazer boa parte do nosso trabalho. Aqui vai ficar os nossos controllers, alguns comandos, nossas models e etc. Esse diretório aqui ele pode ir crescendo conforme a gente for trabalhando, como por exemplo com serviços e com outros recursos que o Laravel tem também. Então conforme você for trabalhando, esse diretório aqui pode aumentar a quantidade de apps, mas se a gente olhar aqui já direto para esse diretório App, olha só que tem uma pastinha chamada User aqui, é aqui que está nossas models. Por default, o Laravel ele salva todas as models dentro de App. Então vai ter aqui nossa model, por exemplo, User, para trabalhar com a tabela de usuários. Vai ter nossa model aqui, por exemplo, de produtos, para trabalhar com a tabela de produto. Eu particularmente gosto de criar aqui uma pastinha chamada Models. E nessa pastinha Models eu salvo todas as minhas models aqui para ficar bem organizado. Porque imagina que você tem um projeto gigante e, obviamente, esse projeto gigante vai ter centenas de tabelas. Então, tendo centenas de tabelas, você vai ter centenas de models. Então, é interessante que essas models estejam todas organizadas. E para isso eu crio essa pastinha Model e eu crio minhas models aqui dentro. Aqui dentro de console a gente pode criar alguns comandos de console. Dentro de Exception você configura algumas exceções da sua aplicação. Dentro de Providers você vai colocar alguns provedores de serviços do seu projeto. Nessa parte básica aqui do nosso curso você não vai mexer com nenhum desses projetos aqui, nenhuma dessas pastas. A gente vai trabalhar bastante nesse diretório HTTP aqui. Então vou expandir ele aqui. E aqui dentro ele também vai expandir, ele vai ter mais pastas conforme a gente for trabalhando aqui. Então dentro de HTTP aqui, tem a pastinha chamada Controller. Aqui vai ficar todos os nossos controllers, que você vai entender conforme for decorrendo aqui o nosso projeto. E Middlewares, onde fica a parte de filtros da nossa aplicação. Esse kernel aqui também tem a ver com filtros, onde ficam os nomes dos nossos filtros. Mas basicamente é isso. Agora o que eu quero deixar de dica aqui, eu já expliquei aqui o que funciona cada pasta do nosso projeto aqui. Não se preocupa com essa organização em si. Isso aqui você vai entendendo e familiarizando conforme a gente for trabalhando. Eu vou fazer tudo aqui passo a passo, tudo de maneira bem mais simples possível, para você entendendo como funciona cada arquivo, cada diretório. E com isso você vai se familiarizar e consequentemente você vai entender como que deve trabalhar com cada item aqui do nosso projeto. Então é isso aí. Na próxima aula a gente cria o nosso Virtual Host e dá continuidade ao nosso projeto.